Antes do vídeo começar, esse meu vídeo aqui ficou com 8 minutos, eu estou vendo agora no meu editor, tá? Pessoal, tem um vídeo do professor Thiago Moraes, que é um amigo meu aqui no YouTube. O vídeo dele está muito mais completo que o meu, tem 20 minutos de duração. Então é um vídeo que realmente compensa. Passa lá, um colega meu, um cara muito firmeza, considero ele pra caramba aqui na plataforma e super recomendo o canal dele, vocês vão gostar, tá? Vamos pro vídeo. Olá pessoal, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no meu canal do YouTube. Hoje eu quero comentar sobre uma treta envolvendo Nando Moura, Ciro Gomes e Bolsonaro. É uma treta já bem antiga, onde o Nando Moura fez um vídeo comparando os dois candidatos à presidência da República, Ciro Gomes e Bolsonaro, onde logicamente ele optou pela defesa ao deputado Jair Bolsonaro, porque também é um cara que vai de encontro com as ideologias do Nando Moura, sabe? O Nando Moura é um cara que puxa bastante saco do Bolsonaro, a gente já está cansado de saber isso, a gente já está cansado de ver isso. E o Nando Moura levantou alguns pontos onde ele usa desses pontos para argumentar que o Bolsonaro é uma melhor opção se comparado ao Ciro Gomes. E dentre esses pontos ele cometeu 5 equívocos, 5 erros feios que qualquer um perceberia assistindo o vídeo do Nando Moura. Inclusive eu percebi de primeira, eu assisti o vídeo do Nando Moura e já fui anotando, sabe? Na primeira vez que eu assisti o vídeo eu já fui anotando, depois eu só assisti para consolidar minha opinião. Então vocês percebem que são pontos que ou o Nando Moura não tem muita capacidade para pensar sobre isso, ou ele fez por desonestidade. Eu não vou afirmar nada aqui, mas pode ter sido por isso. Acontece que, primeiramente, ele começou afirmando que o Ciro Gomes troca de ideologia como quem troca de cueca. Isso não é verdade. O Ciro Gomes não troca de ideologia como quem troca de cueca. O Ciro Gomes, ao longo do tempo, trocou bastante vezes de partido, mas desde sempre ele é social-democrata. Ele sempre defendeu a social-democracia. Se você pegar entrevistas muito antigas dele, mesmo quando ele era de outros partidos que não defendem a social-democracia abertamente, ele era social-democrata. Hoje, ele ainda é social-democrata. Se vocês utilizarem do argumento de que ele muda muito de partido para defender isso, ou se você, Nando Moura, utilizar deste argumento, você estará errado também. Porque o seu candidato, o Bolsonaro, ele já foi do PSC, PP, PFL, PPB, PPR, PP, PDC e agora do PSL. Então, se você disser que ele muda de ideologia como quem troca de cueca porque ele trocou muito de partido, você não pode utilizar isso como argumento se comparar o Ciro Gomes ao Bolsonaro, porque o Bolsonaro fez a mesma coisa, se duvidar até de forma pior. Agora, em relação à ideologia política, independente de partido político, ele desde sempre foi social-democrata e isso não mudou de acordo com os partidos onde ele foi entrando, tá? Então, fechando o primeiro ponto, é basicamente isso. O seu argumento no primeiro ponto está extremamente equivocado, errou. Vamos para o segundo ponto. No segundo ponto, ele disse que o Ciro Gomes falou em uma entrevista: vamos sequestrar o Lula se ele for preso de forma arbitrária, né? Você não pode pegar uma frase contendo algumas palavras e utilizar, sem analisar o contexto como um todo, e utilizar isso como argumento, sabe? Tipo, dizer que o cara ele é inferior ou superior, ou que ele tem uma ideologia corrupta ou não, analisando só uma frase em uma entrevista de horas de duração. Isso é uma grande desonestidade e isso nem deveria ser levado a sério. Contanto, se ele realmente disse isso, defendendo que realmente deveria o Lula ser sequestrado mediante tal decisão, se estamos trabalhando com uma prisão arbitrária, a fala do Ciro Gomes não é tão equivocada assim. Se um cara cometer injustiça, nós também devemos optar pela prática da justiça. Pessoal, mas é basicamente isso, sabe? Fica o que eu disse no começo. Não devemos pegar uma frase de alguns segundos, é uma entrevista de 1 hora e utilizar isso como argumento, tá? Prosseguindo, ele disse que o Ciro Gomes está no partido de um comunista, que é o Brizola, o PDT. Cara, isso não é argumento, porque você dizer que o cara está no partido de um comunista, isso é algo negativo. É mesmo que dizer, não, o Bolsonaro participou do PSC, lá tinha alguns caras corruptos, o Bolsonaro é corrupto. Não, definitivamente não. Não é um argumento muito inteligente. Se você tentou utilizar isso para diminuir a imagem do Ciro Gomes, use de outro argumento, porque esse aqui não colou, não funciona, é muito raso, é muito falacioso. Isso é uma falácia, tá? E aí ele disse que o Ciro Gomes fez uma faculdade de economia de verão em Harvard. Cara, eu garanto que uma faculdade de verão em Harvard vale muito mais do que 6 anos de algumas universidades aqui no Brasil. Mas você cometeu um erro muito risível nesse momento, porque você comparou o gabarito do Ciro Gomes com o gabarito do Bolsonaro. E isso não foi uma atitude muito inteligente da sua parte. Eu vou pegar aqui no YouTube algumas informações que você precisa saber, tá? Como a gente está trabalhando com uma comparação de gabaritos, vale a pena citar o que Ciro Gomes fez no tocante ao gabarito dele. Primeiramente, ele é graduado em Direito pela UFC. Ele estudou em Harvard. Ele é professor de Direito Constitucional e Tributário pela Unifor
Ele foi procurador da prefeitura de Sobral, no Ceará, isso em 1983. Ele foi deputado federal, foi prefeito de Fortaleza, governador do Ceará, ministro da Fazenda, ministro da Integração Nacional e presidente da Transnordestina. Ou seja, ele não é só um cara que participou do exército e depois entrou como deputado federal e nunca mais foi da política brasileira. Ele tem experiência. Se você quiser comparar gabarito, você vai entrar em um erro muito drástico, muito grave, porque o gabarito do Ciro Gomes é claramente muito superior ao gabarito do Bolsonaro. E o Ciro Gomes tem experiência com a administração, ele já foi prefeito, já foi governador, já foi deputado, já deu aulas em universidades de direito e já foi ministro da Integração Nacional e ministro da Fazenda. Eu acho que comparar gabaritos, mencionar gabaritos foi um grande erro seu, foi uma grande burrice da sua parte, tá? E aí ele vem falar do aborto, né? Ah não, Ciro Gomes é um abortista. Ciro Gomes não é um abortista. Ele acredita que, olha o que ele disse na entrevista, você tem um país onde as mulheres ricas podem realizar o aborto em clínicas clandestinas caras e não sofrem risco de vida por isso porque elas estão pagando alto valor, logo a clínica garante a integridade física da mulher, garante que ela não vai sofrer danos físicos drásticos com isso, ou seja, ela não vai morrer por isso. Então a mulher tem muito dinheiro, sei lá, ganha 80 mil no mês, vai lá, paga 15 mil num aborto desse, 10 mil, se pagar muito, e sai viva, sem nenhum problema, sem nenhum risco de vida. No entanto, uma mulher negra da periferia, uma mulher pobre, ela não tem esse dinheiro, ela vai ganhar no mês um salário mínimo, 912, 940 reais, eu não sei como está o salário mínimo agora, mas deve ser algo em torno disso, sabe, 987, se eu não me engano. E aí ela vai gastar o que no aborto clandestino? Os 900 que ela ganha, os 800? Aí ela gasta o dinheiro e ela corre risco de vida, porque o aborto feito em clínicas clandestinas é utilizado de ferramentas inapropriadas para essa atividade, para essa operação. Você pega alguns objetos pontiagudos e simplesmente procura o feto pelo canal vaginal da mulher, e essa é uma operação bastante arriscada que coloca a vida da mulher pobre em risco. Então você tem um caso de desequilíbrio, ou seja, o aborto continua acontecendo, mas quem tem dinheiro não sofre risco de vida, ao passo que quem não tem dinheiro sofre. E enfim, basicamente isso que Ciro Gomes disse. E considerações finais, eu peço a você, Nando Moura, que você compare algumas palestras entre o Ciro Gomes e o Bolsonaro, ou seja, pesquise por palestras do Bolsonaro no YouTube, nem sei se isso existe, mas pesquisa, vai que você acha. E aí você compara o que o Bolsonaro fala de economia, o que ele fala de política, o que ele fala de sociedade, com o que o Ciro Gomes fala de política, economia e sociedade. Eu aposto que o Ciro Gomes tem um gabarito muito mais repleto que o do Bolsonaro. Eu aposto que você vai se impressionar muito mais com o que o Ciro Gomes tem a dizer com as propostas do Ciro. E, enfim, se você ainda acha muito supérfluo tudo que eu disse aqui, eu peço que você simplesmente pegue uma entrevista do Ciro Gomes, uma palestra do Ciro Gomes, e ao invés de fazer essa porcaria de argumentação, que você refute ponto a ponto os posicionamentos econômicos do Ciro, dizendo por que você acha que ele é uma péssima opção para o país e por que você não votaria nele para ocupar o cargo de presidente da República, tá? Enfim, pessoal, o vídeo foi esse, espero que vocês tenham gostado. Se você entendeu o que eu quis dizer aqui, já contribua aí com o seu like. Muito obrigado, abraços.